Durante mais de um século, o socialismo prometeu criar uma sociedade mais justa. Um mundo onde pobreza, desigualdade e exploração deixariam de existir. Em teoria, o Estado controlaria os meios de produção, distribuiria riqueza de forma equilibrada e garantiria uma vida digna para todos. Mas na prática, quase todas as experiências socialistas enfrentaram os mesmos problemas: baixa produtividade, corrupção, burocracia extrema e falta de inovação. A economia simplesmente não conseguia acompanhar as necessidades da população. Porém, pela primeira vez na história, uma nova tecnologia pode mudar completamente essa equação. Inteligência artificial, robôs humanoides, máquinas capazes de trabalhar 24 horas por dia sem descanso. E isso levanta uma pergunta estranha e talvez assustadora. E se o socialismo só tivesse falhado porque ainda não existiam robôs? O maior desafio das economias socialistas nunca foi apenas político. O verdadeiro problema era a eficiência. Países precisam produzir comida, energia, transporte, tecnologia, infraestrutura e produtos constantemente. E durante o século XX, toda essa produção dependia quase totalmente do trabalho humano. Só que humanos possuem limites naturais, ficam cansados, exigem salários maiores, entram em greve, cometem erros e, principalmente, querem crescer individualmente. Em muitos sistemas socialistas, o lucro privado foi reduzido drasticamente. A ideia parecia lógica. Se todos trabalham para a sociedade, todos deveriam receber igualmente. Mas isso acabou reduzindo os incentivos para inovar, produzir mais ou correr riscos. Aos poucos, muitas economias começaram a desacelerar. Filas aumentaram, a burocracia cresceu. Em vários casos, o governo passou a concentrar tanto poder que a população perdeu liberdade econômica e política. O sonho da igualdade acabava se transformando em estagnação. Mas o século XXI trouxe algo completamente novo: máquinas inteligentes. Hoje já existem robôs capazes de dirigir veículos, organizar estoques, escrever textos, atender clientes e até realizar tarefas industriais complexas. Grandes empresas investem bilhões em automação, porque robôs não precisam dormir, não recebem férias e trabalham continuamente. Agora, imagine esse avanço daqui a 20 ou 30 anos. Fazendas totalmente automatizadas, fábricas sem funcionários humanos, caminhões autônomos cruzando países inteiros, inteligências artificiais controlando logística, distribuição e produção em tempo real. Nesse cenário, o custo do trabalho humano praticamente desaparece. E pela primeira vez na história, um governo poderia controlar enormes setores da economia sem depender totalmente da eficiência humana. O que antes exigia milhões de trabalhadores, agora poderia ser feito por máquinas extremamente produtivas. É aqui que nasce a ideia do chamado socialismo digital, um modelo econômico onde o governo utiliza inteligência artificial e robótica para controlar a maior parte da produção nacional. Nessa teoria futurista, o Brasil decide iniciar o projeto usando um dos maiores símbolos históricos do país: o café. Fazendas recebem super trabalhadores robóticos capazes de plantar, colher e processar toneladas de produção quase sem intervenção humana. Inicialmente, os robôs seriam importados de países tecnologicamente avançados. Mas com o tempo, o próprio Brasil começaria a fabricar suas máquinas. Em troca da utilização desses trabalhadores artificiais, o governo receberia uma porcentagem dos lucros gerados. Os antigos empresários continuariam ricos, mas agora viveriam mais como acionistas de um sistema automatizado. E como os custos de produção cairiam drasticamente,
a economia começaria a crescer em velocidades nunca vistas antes. Com produtividade extrema, o país começaria a produzir mais comida, mais energia e mais produtos do que nunca. Como boa parte do trabalho humano deixaria de ser necessária, o governo passaria a distribuir uma renda básica universal para toda a população. Pela primeira vez, trabalhar se tornaria opcional para milhões de pessoas. Muitos passariam a viver focados em entretenimento, arte, estudo ou simplesmente lazer. A pobreza diminuiria rapidamente. A criminalidade cairia. Regiões antes miseráveis receberiam infraestrutura moderna graças ao aumento gigantesco da arrecadação estatal. E, diferente dos antigos sistemas socialistas, ainda existiria espaço para a inovação. Pequenos criadores poderiam desenvolver marcas, produtos e ideias próprias. Porém, o maior comprador continuaria sendo o governo, que distribuiria esses produtos para a população usando sistemas automatizados. Durante algum tempo, o modelo pareceria perfeito. Uma sociedade altamente tecnológica, rica e extremamente eficiente. Mas então começam a surgir os primeiros problemas. Porque quanto mais automatizada a sociedade se torna, mais poder fica concentrado em uma única estrutura. O governo controla os robôs, controla a produção, controla a distribuição de alimentos, controla a energia e também controla a renda da população. Aos poucos, quase toda a economia passa a depender diretamente de algoritmos e inteligências artificiais centrais, e isso cria um novo tipo de fragilidade. Um ataque cibernético poderia paralisar cidades inteiras. Uma falha em sistemas de IA poderia gerar colapsos nacionais. E caso governos autoritários assumissem o controle dessas máquinas, a vigilância da população poderia alcançar níveis nunca vistos antes na história humana. Além disso, outro problema começa a aparecer lentamente: a falta de propósito. Durante milhares de anos, o trabalho ajudou a definir identidade, ambição e crescimento humano. Mas em um mundo onde máquinas fazem praticamente tudo, milhões de pessoas começam a viver sem objetivos claros. Talvez o socialismo tradicional tenha falhado porque humanos simplesmente não conseguiam sustentar a eficiência necessária para manter o sistema funcionando. Mas talvez a automação finalmente torne isso possível. Uma sociedade onde máquinas trabalham e humanos apenas vivem. Porém, existe outra possibilidade. Talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido apenas produtividade. Talvez qualquer sistema que concentre poder demais inevitavelmente caminhe para controle excessivo, dependência e perda gradual de liberdade. No futuro, os robôs podem não apenas substituir empregos, eles podem transformar completamente a própria estrutura da civilização humana. E quando esse momento chegar, a pergunta não será apenas se as máquinas conseguem trabalhar melhor que nós. A verdadeira pergunta será: quem realmente controlará as máquinas?